Notts-County, que é o clube profissional mais antigo do mundo, finalmente subiu de divisão. Saiu da 5ª divisão e voltou para a 4ª, que é uma das ligas profissionais da Inglaterra. E eu vou te contar como que foi esse acesso. Bora pro vídeo? Fala galera, meu nome é Carlos Júnior e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como você provavelmente já sabe, eu sou torcedor do Notts-County, que é o clube profissional mais antigo do mundo. E esse vídeo, ele é gravado com o coração, porque eu vou te contar exatamente como que foi esse acesso e mostrar para vocês também um pouquinho dos bastidores e de como foi o clima no dia que o Notts-County subiu. E cara, que sufoco foi essa temporada. Foi extremamente desgastante e você vai descobrir o porquê nesse vídeo. O Notts-County, ele voltou para a English Football League. Para quem não sabe, são as ligas profissionais da Inglaterra. A 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª divisão. O Notts-County estava na 5ª divisão, a National League, que ela é considerada uma liga semi-profissional. Ou seja, quando o Notts-County caiu para essa divisão, ele deixou de ser considerado o clube profissional mais antigo do mundo, porque ele estava disputando uma liga semi-profissional. Voltando para a English Football League, ele retoma esse status. E vou te fazer um convite para ficar até o final desse vídeo, pois tivemos um torcedor do Notts-County, membro do grupo dos Brazilian Magpies, que esteve no Wembley, que é o maior estádio da Inglaterra, e acompanhou essa promoção e gravou vários vídeos bacanas para mostrar aqui para vocês. Então fica o convite para ficar até o final. Houve momentos que o torcedor do Notts-County sentiu que tudo estava conspirando contra ele, como se o destino tivesse reservado mais uma vez uma história triste para os torcedores do clube de Nottingham. Falando da temporada, o Notts ele fez uma campanha surreal. Ele somou 107 pontos ao longo do ano, o que essa marca seria título e recorde para qualquer clube em qualquer liga do mundo, menos para o Notts-County. Explicando um pouquinho do regulamento da National League, que é a liga que o Notts-County estava, somente o campeão garante o acesso direto de divisão. Do 2º ao 7º colocado, eles disputam a 2ª vaga através de uns playoffs, sendo que o 2º e 3º colocado, ele já entra na semifinal desses playoffs, enquanto o 4º, 5º, 6º e 7º colocado, eles entram nas quartas de finais desses playoffs. O Notts-County e o Wrexham fizeram um duelo de tirar o fôlego na briga por esse título. O Notts chegou a liderar o campeonato por muitas rodadas, mas o Wrexham tinha jogos a menos e ele estava acompanhando o líder de perto nessa disputa. O que decidiu o título do Wrexham foi o jogo direto, o duelo entre essas duas equipes. Os dois se enfrentaram faltando 4 rodadas para o fim e que teve vitória do Wrexham por 3-2. Num jogo maluco que o Wrexham virou a partida e que o seu goleiro Ben Foster defendeu um pênalti no último lance da partida. Então podemos dizer que o título foi decidido numa cobrança de pênalti. Eu falei da temporada do Wrexham e do título deles num vídeo à parte aqui no canal que você pode conferir aqui. Confere lá que você vai ficar por dentro de tudo como foi a temporada do Wrexham. Então, mesmo com 107 pontos, o Notts-County não conseguiu o título e teve que disputar a 2ª vaga através desses playoffs, mesmo tendo 23 pontos de diferença para o 3º colocado. Falando rapidamente dos destaques da campanha do Notts-County dessa temporada, que é o treinador, chamado de Luke Williams. Ele chegou no Notts-County nessa temporada e ele transformou a forma que o Notts-County jogava. O Notts, ele começou a praticar um futebol extremamente bonito, fazendo uma analogia bem parecida, por exemplo, com o futebol que joga o Fluminense atual do Fernando Diniz. Então, um jogo onde o Notts-County sempre predomina a posse de bola e sempre constrói os gols de jogadas muito bem trabalhadas. Então, ele praticou o melhor futebol da liga, um futebol bonito. E além disso, extremamente eficiente, porque em 48 rodadas, o Notts-County perdeu apenas 3 jogos. E também não posso deixar de mencionar o atacante e artilheiro Langstaff. Para você ter uma ideia, o Notts-County contratou ele por 50 mil libras, o que pode ser considerado uma verdadeira pinchincha para o futebol atual, que está extremamente inflacionado. Ele jogava pelo Gateshead, um clube da 6ª divisão. Eu já gravei um vídeo aqui no canal que eu contei um pouquinho o que é o Moneyball no futebol. E o Notts-County pratica o Moneyball. Eles usaram as estatísticas para encontrar esse atacante e que ele fez um baita estrago com a camisa do Notts-County. Ele fez 42 gols. Para você ter uma ideia, são números de Haaland. E desses 42 gols, nenhum foi de pênalti. Então ele fez uma temporada surreal. Foi o artilheiro da liga, quebrando o recorde. Nenhum outro jogador na história tinha feito 42 gols nessa divisão. E ele também fez a temporada mais artilheira vestindo a camisa do Notts-County de qualquer jogador. Nenhum jogador do Notts-County fez
anteriormente em uma temporada mais do que 42 gols. Então foi uma contratação certeira. Eu vou contar pra você como foi esse acesso do Nottscout através dos playoffs. Já trazendo um spoiler pra você, foi repleto de emoção. O Nottscout entrou na semifinal. Nesse jogo, jogando em casa no Milton Lane, ele enfrentou o Buriram Wood. Eu vou deixar aqui o escudo deles para você ter uma noção de qual clube que eu estou falando. O Buriram Wood, ele tinha a melhor defesa do campeonato, então entre os 24 clubes foi a defesa menos vazada, e nesse jogo, para surpresa do Milton Lane, que estava completamente lotado, o Buriram Wood abriu 2-0 de vantagem para o Nottscout antes do intervalo, o que frustrou completamente a torcida e eu também. Mas, na volta do intervalo, o Nottscout achou um gol já no comecinho do segundo tempo, diminuindo para 2-1. O Rubem Rodrigues, que é um jogador português, referência também desse clube, ele teve uma cobrança de pênalti desperdiçada e o Nottscout foi empatar a partida no último lance da partida, quando o Jody Jones fez um cruzamento para a área e encontrou o Baldwin, que é um zagueiro que fez o seu segundo gol na partida, empatando para 2-2, para delírio da torcida. E na prorrogação, já no finalzinho, quase indo para os pênaltis, Jody Jones, que é um jogador de Malta, fez o 3-2, virou a partida e classificou o Nottscout para o Wembley. Foi um jogo suado para o Nottscout conseguir essa vaga para o Wembley, e aí no finalzinho da partida, né, quando o jogo encerrou, a torcida invadiu comemorando, né, a saída ao Wembley. Então o Nottscout ia decidir essa vaga jogando no maior estádio da Inglaterra, um dos maiores da Europa. O seu adversário seria o Chesterfield. Para quem não sabe, vou deixar aqui também o logo do Chesterfield. Ele é um clube bem tradicional na Inglaterra e ele é um dos rivais, né, um dos principais rivais do Nottscout, até pela distância entre uma cidade e outra. Vou deixar aqui também o mapinha para vocês entenderem a distância entre uma cidade e outra. Esse jogo da final, o Nottscout não jogou bem. Foi um jogo bem truncado e o Chesterfield, ele abriu o placar já no comecinho da partida, um gol de pênalti, para delírio dos mais de 10 mil torcedores do Chesterfield que estava presente no estádio do Wembley. E o Nottscout não se encontrava na partida. Eu estive assistindo essa partida em live, junto com a galera do Wrexham Brasil. Eles são uma comunidade aqui do Brasil focada pro Wrexham, que eles fazem as transmissões dos jogos. E como o Notts e o Wrexham, eles tiveram esse duelo ao longo da temporada, eles propuseram acompanhar essa partida e ajudar a gente na torcida, empurrando o Nottscout pro acesso. Muito também através das declarações do Ryan Reynolds, o dono deles, que disse que estava na torcida pelo acesso do Nottscout. E na transmissão, a gente comentava que o Nottscout não se achava, o meio de campo estava perdido e que não dava sinais que o Nottscout ia empatar a partida. Mas, surpreendentemente, o Nottscout empatou aos 87 minutos através de uma cobrança de falta do John Bostock e também contou com a falha do goleirão do Chesterfield, para delírio dos mais de 22.500 torcedores do Notts que estavam presentes no Wembley, levando a partida para a prorrogação. Na prorrogação, o Chesterfield ficou à frente do placar novamente com um gol do Dobra, um jogador da Albânia, que é um dos craques do time do Chesterfield, e o Nottscout teve que correr atrás novamente em busca do resultado para levar a disputa para os pênaltis. E o Rubem Rodrigues, que é aquele jogador que eu contei pra vocês, que perdeu o pênalti na semifinal, ele fez o gol do empate do 2-2, para delírio novamente da torcida e a minha também, e a partida ia para os pênaltis. Só que uma das surpresas ainda estavam para acontecer. Quase terminando o jogo, o Luke Williams, ele teve uma sacada de substituir os goleiros. Saiu o Sam Slocombe e entrou o goleiro chamado Archie Mair. Ele é um escocês, goleiro da base do Norwich City, que foi emprestado para o Nottscout dessa temporada. É um goleiro de 1,98 m que entrou na partida só para as disputas dos pênaltis. E essa estratégia deu certo, porque o goleirão pegou 2 pênaltis. Ele foi o herói do Nottscout para esse acesso. Só que ainda nessa disputa de pênaltis teve uma pequena emoção, porque o John Bostock, ele quis fazer uma cobrança de pênalti de cavadinha à la Louco Abreu e mandou essa bola na trave para desespero de todo mundo, mas no final deu tudo certo. Quando o Scott, que foi um jogador que perdeu o pênalti naquele confronto contra o Wrexham, defendido pelo Ben Foster, converteu a última penalidade e garantiu o acesso finalmente para a 4ª divisão. E aí eu vou deixar para vocês a minha reação quando essa bola entrou. Scott! Voltamos, graças a Deus! Que isso? What a
Bostock. Mas deve estar passando, o cara deve estar aqui, gurizada, ó, o Bostock, ó. Football right Esse from the cara most deve estar incredible scripts. Olha, se o Bostock não tem que dar um presente muito generoso pro Scott agora, viu? Esse vídeo da minha reação eu postei no Twitter, na minha conta, né, coleção do Carlos, e foi um sucesso. Pra vocês terem uma ideia, o capitão do Not Scout, que é o Cameron, comentou, como vocês podem ver aí, e também o goleirão, que pegou 2 pênaltis, curtiu a minha reação. Então vocês podem imaginar o quanto eu fiquei feliz. E com esse acesso, finalmente o Not Scout subiu, recuperou o status do clube profissional mais antigo do mundo. E se você chegou no vídeo até aqui, deixa seu like. Nesse canal, ele é dedicado para eu contar um pouquinho das histórias, né, dos clubes ingleses, por exemplo, falando também um pouquinho da minha coleção de camisas e resenhar um pouquinho, né, com vocês. Como prometido para vocês, eu falei que ia trazer imagens desse jogo lá do Wembley, do nosso torcedor Matt Cook, que ele é um inglês, que ele fala português, que ele está no nosso grupo do Brazilian Magpies, e ele gravou algumas imagens exclusivas pra gente. Então, vou trazer para vocês um pouquinho de como foi esse jogo lá, diretamente da Inglaterra. Bom dia a todos, estamos a caminho a Londres, a Wembley. Estamos no carro, estou com a minha esposa e os meus pais. Say hi, guys. Bom dia! Bom dia. Já vimos a muitos torcedores de Notts e de Chesterfield. Estamos muito ansiosos, animados também. Vamos ganhar! Come on, you pies! Chegamos a Wembley. Que estadio? Estou muito nervioso. Vamos! Goodbye! Si marcamos, subimos. Matt, muito obrigado pelas imagens. Isso é muito da hora porque nos momentos mais importantes da história do Not Scout recente, o Matt se preocupou com a gente aqui do Brasil para gravar imagens e falar em português pra gente. Então, Matt, de coração, muito obrigado por isso e a gente espera te encontrar aí na Inglaterra. E agora, o Not Scout na 4ª divisão, fica a expectativa até onde o clube pode chegar. Os donos, né, que são dinamarqueses, já escreveram uma carta dizendo que vai fazer investimento para o Not Scout novamente disputar as primeiras posições da 4ª divisão e promete também grandes duelos com o Wrexham e com outros clubes também dessa divisão. A 4ª divisão ela tem clubes bastante tradicionais e a minha expectativa é que o Not Scout bata de frente com esses clubes e quem sabe novamente subir de divisão. Essa é a minha torcida. Então, pessoal, agradeço por assistir o vídeo até aqui e valeu!